Olá, meus irmãos, eu sou Assim Militão da Microvídeos, divulgando a palavra do nosso Deus nas redes sociais para o Brasil e confim da terra. Meus irmãos, 2 discípulos de Jesus iam caminhando na estrada ou no caminho que leva à cidade de Emaús. Emaús, ela fica a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E no caminho eles iam conversando sobre o que tinha acontecido com Jesus. E falando da morte dele, né? E falando também que ele era um bom homem, pregador da palavra. Quando de repente surgiu um jovem, e esse jovem surgiu por trás deles, né? Eu creio, né? Que eu não estava lá, né? Mas imagino. Saiu ouvindo a conversa dos dois. Aí apressou os passos até igualar com eles. Aí quando igualou com eles, aí perguntou: o que é que vocês vêm conversando aí? Que eu vim aí atrás, né? E estava ouvindo tudo. Ele disse: você não está sabendo não, você é um forasteiro. Nós vínhamos falando sobre o jovem pregador Jesus, homem justo, temente, obediente a Deus, homem muito sábio, e que por causa da inveja de muitos foi perseguido e levaram ele até a crucificação e ele morreu. Aí que saíram caminhando e conversando mais ainda. Eles iam caminhando, que eu disse. Jesus e os discípulos iam naquela estrada a pé. Apesar de Jesus Cristo ser o dono do ouro e da prata e de tudo que tem debaixo do céu, está lá na Bíblia dizendo, ele ia a pé. Jesus não ia no seu carrão e parou e ofereceu carona para eles, não. O único veículo que Jesus andou e que consta na Bíblia e que eu vi não foi um Mustang. Foi um veículo 0 quilômetro, um burrinho. O único veículo que eu vi, que eu li. E hoje tem pessoas que, porque tem um simples veículo, que às vezes até tem comprado em 72 parcelas, se acha tal, rapaz. Se acha o queridão de Deus, o abençoado por Deus, e que se não tiver cuidado perto, que não é dele, mesmo tendo comprado em 72 parcelas, tudo que tem debaixo do céu pertence a Deus. Está na Bíblia dizendo. Então, se pertence a ele, ele pode pedir de volta na hora que ele quiser. O camarada está usando ali só emprestado. Mas vamos voltar para o caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos que iam conversando sobre Jesus e foi acompanhado por aquele jovem que depois de muita caminhada, que era uma distância de 11 quilômetros de Jerusalém, e eu creio que aqueles discípulos vinham de Jerusalém, 11 quilômetros a pé, uma estrada carroçal, que não existia asfalto na época, é uma caminhada doida, viu, mano? Mas Jesus submeteu-se a todo aquele sacrifício por nós. Meus irmãos, qual o caminho que você está seguindo? O caminho que leva a Emaús? Porque existe outro caminho. Eu vou falar aqui sobre Emaús como se fosse o caminho para o céu, certo? Porque, olha, naquela caminhada que aqueles 2 discípulos iam na estrada de Emaús, foi onde eles encontraram Jesus. Porque iam pregando a palavra de Deus um para o outro. Ia falando sobre Jesus. Eles não iam descendo a madeira do pregador. Eu estou dizendo isso porque eu me lembrei, porque eu cheguei hoje no bairro que eu morava, aí fui comprar um refrigerante ali numa mercearia e tal, e a pessoa me conhecia e disse: tudo bem? Eu digo: tudo bem.
tá legal mesmo as coisas com você? Eu digo, tá, pra mim tá. Por quê? Ele disse, não, porque eu perguntei ali uma pessoa por você, e a pessoa desceu a madeira falando mal de você, do seu passado, que você era isso, aquilo outro, e que você fazia isso, aquilo outro. E me dá tão novo, rapaz. Aí na mesma hora que estava falando isso, eu me lembrei de 2 versículos, ou Deus me lembrou de 2 versículos. Um era dizendo que aquele que cava uma cova para outro cair, na própria cova ele cairá. E essa pessoa vai cair na própria cova que estava cavando para mim. Olha, você acredita? Se você não acreditar, você não acredita na palavra de Deus. E outra, ela caiu na cova na mesma hora, porque tem outro versículo dizendo: aqueles que se sentam na roda de escarnecedores jamais prosperarão. Então a tal pessoa jamais prosperará, porque Deus não é mentiroso. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquela pessoa não estava no caminho de Emaús, olha, coitado. Estava no caminho do inferno. É claro que tem pessoas pregando aí dizendo que aquele que foi escolhido por Deus não precisa obedecer. Não obedece não, para ver se tu não se lasca, servo de Satanás. Olha, meus irmãos, Satanás está usando pregadores para pregar a palavra contrária à palavra de Deus. Tem pregadores dizendo que Deus não castiga, mas está escrito lá na Bíblia, Deus dizendo que para aqueles que não conhecem a palavra de Deus e desobedecem, serão açoitados por Deus. Eu já disse isso em outros vídeos. E tem dizendo que para aqueles que conhecem a palavra de Deus e não praticam, os açoites serão maiores. Deixa eu lhe dizer um negócio: se você caiu na conversa mole de alguns falsos pregadores dizendo que Deus não castiga, cuidado, porque senão você vai para o inferno junto com eles. Olha, não se entra no céu com piscar de olho para conquistar quem está lá julgando. Não se entra no reino do céu com beijinho para poder ganhar na malandragem. Qual caminho você está seguindo, meu amigo? O caminho que leva a Emaús? Ou o caminho que leva ao inferno? Deus mandou nós fazermos escolhas. Escolher a bênção ou a maldição. A vida ou a morte. E tem muitas pessoas que já estão mortas e aqui na terra. Mortas e andando, sim, e andando, estão mortas espiritualmente. Pessoas que vivem no pecado e achando que Deus está passando a mão na cabeça dela ou dele, porque o pregador fulano de tal disse que para entrar no reino do céu não precisa estar em obediência. Foi escolhido, aí Deus fica só perdoando até chegar o dia de morrer e ir para o céu. Está lascado quem obedecer, ou seja, quem desobedecer a Deus, e está lascado aqueles que estão pregando contrário à palavra do Senhor. Pois está escrito que aqueles que diminuir pelo menos, vamos dizer, uma vírgula, que eu não me lembro se é uma vírgula ou tio, do que tem na Bíblia, serão diminuídos os seus dias aqui na terra. E para aquele que acrescentar uma vírgula ou um tio no que está escrito na palavra de Deus, será acrescentado os flagelos na sua vida. Será que Deus não vai fazer se cumprir essa palavra? Porque o abestalhado está pregando contrário à palavra de Deus. Ele está pregando a palavra contrária à palavra de Deus porque ele é um servo do diabo. Porque ele veio para a terra, ou seja, ele veio aqui na terra e o diabo está usando ele para desviar pessoas do caminho do Senhor, que é para o diabo levar para o inferno. Tá vendo aquele caminhão aqui, no vídeo, por trás de mim? Vou fazer uma comparação. Ele está só esperando ali para lotar de pessoas para levar para o inferno. As tais pessoas que acreditam naqueles que diz que Deus não castiga. Aqueles que crê só nas boas, nas bênçãos de Deus. Aquele que imagina que Deus é só passando a mão na cabeça dos desobedientes e dos rebeldes. Meus irmãos, está chegando o fim. O que tem lá na Bíblia, do livro de Apocalipse, dizendo que quando Jesus estiver para voltar,
vai acontecer isso, já está acontecendo. Você quer saber o que tem? Vai lá e lê. Qual caminho você está seguindo, meu irmão? O caminho que leva para Emaús ou o caminho que leva para o inferno? Naquela caminhada para Emaús, quando os discípulos menos esperados, chegou aquele jovem conversando com ele. Aquele jovem era Jesus. Hoje pode ser que nós estejamos conversando com alguém em um certo caminho e Jesus chega ali na hora e entra na conversa, e pode chegar de uma hora para outra e dizer: vocês estão falando sobre quem? Quem é essa pessoa que é isso e que é praticante disso, e envergonhar vocês que estão falando mal do pregador. E os mentirosos não entrarão no reino do céu. Você está pensando que vai entrar no reino do céu porque o pregador fulano de tal disse que Deus não castiga? Vai junto para o inferno, você e ele, ou ela. Todos aqueles que pregam o contrário da palavra de Deus. Você está pensando que o Deus Todo-Poderoso é só amor? Não. Ele é amor e é justiça. Qual caminho você está pregando? Ou você está andando de Emaús ou caminho para o inferno? Quando chegou numa certa distância que os discípulos pararam e disseram que ia entrar, Jesus disse que ia continuar aquela caminhada. Ele disse: não, mestre, entra aqui. Não, mestre, ele deve ter dito: não, meu amigo, entre aqui. E quando Jesus entrou, não, aí disse: não vaze uma hora dessa, porque essa estrada é perigosa. Essa estrada tem bandidos, salteadores, sequestradores. Naquele tempo já tinha. Não é de se admirar que hoje também tem muitas peças ruins servindo ao diabo. Cuidado, essa estrada que você está andando é perigosa. Os roubadores de alma podem te pegar, te assaltar, te matar e levar tua alma para o inferno. Meus irmãos, vá pelo caminho de Emaús e quando estiver escurecendo, para. Fuja dos inimigos. Eu sou Assir Militão. Um abraço.